Você já parou para pensar no preço que os apóstolos de Jesus pagaram por sua fé? Eles seguiram o Mestre, testemunharam milagres, ouviram ensinamentos profundos. Mas o que aconteceu com eles depois? Será que a dedicação deles foi recompensada? Ou será que a lealdade a Cristo os levou a um destino sombrio? Prepare-se para conhecer os trágicos finais dos 12 apóstolos de Jesus, cujas mortes marcantes ecoam até hoje. Cada apóstolo foi uma testemunha viva da vida e dos ensinamentos de Jesus. Juntos, formaram o alicerce da igreja cristã, espalhando sua mensagem pelo mundo. Mas o que muitos não sabem é que os apóstolos enfrentaram destinos cruéis e, em muitos casos, trágicos por sua fé inabalável. Hoje, vamos explorar não só os testemunhos que deixaram, mas as mortes que confirmaram o preço do compromisso com Cristo. Pedro, o líder mártir. Comecemos com Pedro, um dos apóstolos mais conhecidos. Pedro seguiu Jesus desde os primeiros dias e foi uma das figuras mais próximas ao Salvador. Mas, após a crucificação de Jesus, Pedro não teve uma vida tranquila. Ele pregou o Evangelho com fervor, mas enfrentou a perseguição de Roma. A tradição conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, recusando-se a ser crucificado da mesma maneira que seu mestre. Ele sentiu-se indigno de morrer de forma semelhante a Jesus. Tiago, filho de Zebedeu. A primeira morte. Apostólica Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta de 44 d.C. Sua morte foi um marco, mostrando que a perseguição aos seguidores de Cristo já havia começado a ganhar força e nenhum apóstolo estava a salvo. João, o apóstolo do amor, mas também da solidão. João, o discípulo amado, foi o único apóstolo que não morreu como mártir, mas seu fim também não foi fácil. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Apesar de viver até uma idade avançada, a solidão e a perseguição marcaram sua vida nos últimos anos. André, o apóstolo que desafiou a morte. André, irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Ele pregou com coragem e perseverança, e sua morte foi uma demonstração de sua fé inabalável. Mesmo diante do sofrimento, ele continuou a proclamar o Evangelho até seu último suspiro. Filipe, o evangelista até o fim. Filipe foi outro apóstolo que enfrentou uma morte trágica. Ele foi preso e, segundo a tradição, crucificado em Hierápolis, na atual Turquia. Sua morte não foi em vão, pois ele continuou a evangelizar até o último momento. Bartolomeu, o apóstolo que sofreu tortura. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi torturado e morto de forma brutal. A tradição relata que ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado, uma morte horrível que testemunha a violência enfrentada pelos apóstolos que dedicaram suas vidas a Cristo. Mateus, o escritor do Evangelho. Mateus, o coletor de impostos que se tornou apóstolo, foi martirizado em uma terra distante. Ele pregou o Evangelho em várias regiões e acabou sendo martirizado possivelmente na Etiópia. O método de sua morte não é claro, mas sabe-se que ele foi morto por sua fé. 8. Tomé, o apóstolo cético que se tornou mártir. Tomé, conhecido por sua dúvida quando soube da ressurreição de Jesus, viajou até a Índia para pregar. Lá, ele foi morto por uma lança, mas antes de sua morte, ele proclamou a glória de Deus. Sua morte foi uma confirmação de sua transformação de cético a fiel seguidor de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo menos conhecido. Tiago, o menor, é frequentemente esquecido nas narrativas dos apóstolos, mas ele também sofreu por sua fé. De acordo com a tradição, ele foi crucificado em algum momento após a ascensão de Jesus, dando sua vida por sua fé no Cristo. 10. Simão, o Zelote,
O apóstolo da rebelião, Simão, o Zelote, era um homem de fervor patriótico, mas se tornou seguidor de Jesus. A tradição conta que ele foi martirizado em uma cruz, provavelmente na Pérsia, após pregar o Evangelho de Cristo. Judas Iscariotes, o traidor Judas. Iscariotes, talvez o mais conhecido dos apóstolos por sua traição, acabou tirando sua própria vida após entregar Jesus. Ele se enforcou, incapaz de suportar a culpa pelo que havia feito. Sua morte é um triste lembrete de como o arrependimento e o remorso podem consumir uma pessoa. 12. Matias. O substituto de Judas, Matias, foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após sua morte, e ele se dedicou a espalhar a palavra de Cristo. A tradição diz que ele foi martirizado, provavelmente apedrejado e decapitado, por causa de sua pregação incansável. Esses apóstolos, cada um com sua personalidade única e trajetória, nos mostram o poder da fé verdadeira. Mesmo diante da morte iminente, nenhum deles se afastou do seu chamado. Mas o que podemos aprender com essas mortes trágicas? Primeiramente, a lealdade a Cristo não tem preço. Cada apóstolo pagou o maior preço possível, mas o legado deles não é de sofrimento, e sim de amor, coragem e perseverança. A morte de cada um deles é um testemunho vivo de que a verdade de Jesus é mais forte do que qualquer medo ou dor. Por outro lado, suas mortes também nos revelam um outro aspecto: a força do Evangelho. Apesar da morte violenta de todos esses homens, a mensagem de Cristo se espalhou pelo mundo. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós continuamos a nos lembrar de seus sacrifícios, pois o amor deles por Cristo foi maior do que qualquer temor que a morte pudesse trazer. Eles não apenas pregaram a boa nova de Jesus, mas viveram e morreram por ela. Esses 12 homens, que foram escolhidos por Jesus para carregar o Evangelho pelo mundo, viveram vidas de sacrifício e sofrimento. Suas mortes não foram em vão, pois elas testemunharam a verdade e a força de sua fé. Cada um deles, de maneira única, nos deixou um legado de coragem, dedicação e amor por Cristo, que ainda ecoa através dos séculos. Seja na cruz, seja na espada, ou seja em exílio, os apóstolos pagaram um preço alto para cumprir a missão que Jesus lhes confiou. Mas suas histórias não são apenas sobre mortes trágicas. Elas são sobre vidas vividas com propósito e sobre como um pequeno grupo de homens transformou o mundo para sempre. Eles não morreram em vão. E talvez é isso que devemos refletir em nossas próprias vidas, a importância de viver com propósito, como eles fizeram. E, se necessário, pagar o preço por nossa fé. Se você se emocionou com essas histórias, se ainda sente o impacto do testemunho desses homens, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. E se você quer saber mais sobre os apóstolos e sua jornada, temos um vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Não deixe de assistir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada.